todos os testes genéticos que eu faço nos pacientes, todos, 100%, 100%. Nunca eu peguei um paciente que veio bom o teste para carboidrato. Nunca. Todos eles, Rafa, todos eles mostram lá resposta boa para proteína, resposta boa ou metabolização, alguma alteração na gordura ali, né? Mas carboidrato, nunca, nunca em todos os testes que eu fiz em pacientes, eu peguei um resultado de resposta boa para carboidrato. Nunca. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal. E hoje o bate-papo é com a nutricionista Chayene Martinazzo Deitos. Ela é nutricionista integrativa e tem especialidade em autoimunidade, inflamação e emagrecimento, além de estar seguindo a dieta carnívora aí já há um tempo. Então eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito rico e vai ajudar bastante a gente a clarear ainda mais a nossa mentalidade a respeito disso. Então, Chayene, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Bem-vinda. Rafa. Como? Bem-vinda, porque às vezes eu falo bem-vindo, desculpa. Tranquilo. Eu que agradeço, Rafa, o convite por estar aqui falando desse assunto, né, que é tão, por alguns lados, muito detonado na internet, né, mas por outros tão transformador, né, mudando tantas vidas, assim como tem mudado a minha e de muitos pacientes também. Então é uma honra estar aqui hoje com você para falar sobre esse assunto que eu amo tanto. Maravilha. Conta um pouquinho pra gente, então, sobre você, pra quem não te conhece ainda. Pausa rápida nesse vídeo para falar do meu novo e-book com mais de 100 receitas carnívoras, incluindo receitas carnívoras flexíveis. Esse é um compilado com todas as receitas que eu venho testando nesses últimos meses sobre dieta carnívora e toda a minha experiência como chefe de cozinha há mais de 10 anos. Tem dicas de café da manhã, almoço, jantar, pizza carnívora, hambúrguer carnívoro, sanduíche carnívoro, sobremesa, tem lasanha, tem costela, tem frango, tem músculo, tem muita coisa boa, gente. É uma loucura esse e-book para você nunca mais ter dificuldade na sua dieta carnívora. São mais de 100 receitas carnívoras feitas para você. Então, se você quiser saber mais, é só clicar no link aqui abaixo desse vídeo. Continue assistindo o episódio. Ok, então eu sou nutricionista, e assim, na faculdade, né, a gente aprende realmente na nutrição que a gente tem que ter aquele prato colorido, né, rico em vegetais, frutas e tudo mais. Então eu venho, claro, né, da nutrição com essa base. Porém, na prática clínica e também através do meu diagnóstico, eu tenho uma doença autoimune que foi diagnosticada em 2020, chamada esclerodermia. Essa doença, ela é uma doença autoimune bem rara, e quando ela comete mais crianças. Então, eu descobri essa doença, foi por acaso, posso até contar como eu descobri ela, mas assim, resumindo, né? Quando a gente tem uma doença autoimune, a gente recebe aquele diagnóstico do médico, olha, não tem cura, é remédio para o resto da vida, e é isso, né? Você tem que aguardar tudo que vai acontecer, o reflexo dessa doença. Só que eu fui sempre uma pessoa muito questionadora e autocrítica, então eu falei, não, eu não nasci assim, não vou morrer assim, não aceito isso para mim, né? E aí comecei a buscar muito. Então, eu tentei, Rafa, tudo que você já imaginar. Tentei ser vegana, tentei ser vegetariana, tentei fazer só cetogênica, só low carb. A low carb, inclusive, foi a dieta que eu segui por muitos anos, foi a que mais me adaptei. Porém, durante todas essas dietas, eu ainda precisava fazer uso da medicação, que era o metotrexato na época, uma medicação imunossupressor e bem agressiva para o nosso corpo. E aí, tanto que na época da pandemia, eu passei a ser paciente de risco do Covid e tudo mais. E aí, a única coisa que eu ainda não tinha feito era carnívora. Eu já tinha ouvido falar, mas assim, como nutricionista, né, que tudo que a gente aprende na faculdade, eu falei, não, né, a gente aprende na faculdade que a carne, ela é péssima para o intestino, que a carne, ela pode causar câncer no intestino, que a carne apodrece dentro do intestino, então assim, a gente aprende isso na faculdade. Então, quando eu via falar sobre carnívoro, eu falei, não, isso aí é loucura, né, isso é muito restritivo, como que eu vou deixar de comer meu doce? Eu sou uma pessoa que, né, era extremamente uma formiga. Falei, não tem como. Então, a história da carnívora eu fui deixando, guardada numa gaveta. E aí, o que me fez, de fato, entrar na carnívora foi que a doença, ela só progredia. Aos poucos, mas progredia, mesmo com a medicação. E aí, eu conversei com o médico falou, olha, o medicamento não tá mais fazendo efeito. Eu tomava 6 comprimidos via oral por semana. E ele falou, ó, não tá mais fazendo efeito, vamos aumentar para 12. Aumentamos o dobro do medicamento.
E mesmo assim, não estava fazendo efeito. Bem pelo contrário, começou a progredir. A doença que eu tenho, Rafa, ela é bem localizada na coxa. Só que aí, nessa progressão, ela atingiu as duas pernas e tanto a coxa quanto a parte da canela. E aí foi progredindo muito rápido. E aí o meu médico falou, ó, nem com os 12 comprimidos está resolvendo. Pode ser que teu corpo tenha parado de absorver esse medicamento. Então a gente vai ter que passar para injetável. E aí, quando foi para injetável, a dose da injetável ela é muito maior. Ela é muito maior e tem muito mais efeito colateral. E eu comecei a ter muito efeito colateral com a medicação. Tive que entrar na fila do SUS para conseguir essa medicação injetável, uma burocracia gigantesca. E aí, para usar a medicação, eu passava muito mal. Tanto que eu tinha que injetar a medicação e imediatamente deitar. Eu tinha muito mal-estar, tinha náusea, estava muito ruim. E aí eu falei, não, chega, eu não quero isso, eu não admito viver assim pro resto da minha vida. Como é que eu vou ficar, né? Vou viajar, vou ter que ficar levando injeção em térmicazinha com gelo e tal, e todos esses efeitos colaterais. Eu falei, não. Falei, peraí, tem uma coisa que eu não tentei ainda, que é a dieta carnívora. E aí foi que eu entrei no mundo da carnívora. Uau! E aí, o que aconteceu? Já logo no começo, depois de um tempo? Nossa, inacreditável. Mas nos 6 primeiros dias eu já era outra pessoa. Tanto que quando eu decidi entrar na carnívora, eu tenho um médico que me acompanha na minha cidade, e ele é um médico de medicina integrativa, maravilhoso. Ele é super a favor da dieta carnívora. Quando eu conversei com ele, eu falei, ó, doutor, tô disposta a fazer carnívora, o que que você acha? E ele falou pra mim assim, Chay, eu tenho pacientes que fazem carnívora e vivem super bem. Inclusive, nesse dia, ele falou pra mim, ó, o teu FAN, né, que é um exame de sangue que a gente faz na doença autoimune, ele falou, o teu FAN, ele pode ser zerado com a dieta carnívora. Eu falei, quê? Zerado? Porque até então ele só aumentava esse meu fator antinuclear. E aí ele falou, não, ele pode ser zerado com a dieta carnívora. Eu tenho casos de pacientes que zeraram o FAN. Eu falei, ah, não. Eu falei, agora, doutor, você me deu o combustível para seguir em frente. E aí eu comecei a fazer a dieta carnívora. Como eu já estava muito adaptada, acho que é sempre muito importante a gente falar, né, Rafa, assim, como a gente divulga essas informações de carnívora, e eu como nutricionista, que jamais a gente deve começar do nada, né? Tipo, vou largar tudo os carboidratos que eu tava comendo e vou direto comer carne. Lógico que a pessoa vai passar mal, lógico que ela vai ter dificuldade. Então eu já vinha desse processo de muito tempo, fazendo low carb, fazendo cetogênica, eu já tinha uma redução de carboidratos na minha rotina, né? O que foi muito mais fácil para mim entrar numa dieta carnívora. Então, eu entrei na dieta carnívora, com 6 dias eu já era outra pessoa. Outra pessoa em que aspecto? A doença, né, propriamente dita da perna. Então, a minha perna, ela forma como se fosse fibrosas. Então, quando eu passo a mão na coxa, é como se tivesse várias ondulações, vários carocinhos mesmo, sabe? E quando eu comecei a dieta carnívora, eu notei que isso começou a sumir. Então, a pele começou a ficar lisa. Tanto que até eu falava assim, será que é coisa da minha cabeça, né? Falei pro meu marido, eu falei, amor, passa a mão aqui, vê se... Ele falou, realmente, é outra perna. Tanto que hoje, Rafa, a minha perna é lisa. Eu não tenho nenhuma fibrose, nada, nada. E segundo a medicina tradicional, todos os médicos que eu tinha ido anteriormente, reumatologistas e tudo mais, eles me falaram, olha, você vai perder o movimento da perna a longo prazo, isso é da doença, a medicação, ela vai, teoricamente, prolongar a tua qualidade de vida, mas não tem o que fazer, né? Então, os médicos tradicionais sempre me falaram isso. E aí eu falei, não, né? Então, com a dieta carnívora, eu consegui reverter a situação. E mais, agora em dezembro, faz 7 meses que eu tô na carnívora. Agora em dezembro eu repeti todos os meus exames na dieta carnívora. E esse FAN, né, que o meu médico comentou que pode zerar com a carnívora, ele caiu drasticamente. Então, meu FAN sempre estava ali em 320, 360, 180, era o mínimo que tinha chego até então. E agora ele caiu para 80. E aí meu médico falou, a perspectiva, né, que realmente nos próximos exames isso zere realmente. Então, assim, ele falou, inclusive, com toda a análise dos meus exames de sangue, os últimos que eu fiz agora em dezembro, que a doença está totalmente silenciada. Coisa que desde 2020 eu não conseguia ter um resultado desse. Então, assim, a carnívora já respondeu rapidamente, com 6 dias já vi diferença, tanto na minha composição corporal, eu como nutricionista, sempre fico acompanhando essa questão da massa magra, da questão de gordura, então fiquei até, isso é uma coisa que me deixava muito curiosa para saber até onde a carnívora mudaria realmente, de fato, essa composição corporal. E Rafa, nos 15 primeiros dias, eu construí 2 quilos de músculo com a dieta carnívora. E assim, não era comendo o dia inteiro, era realmente respeitando a questão da fome real. Então, no começo eu falei, eu quero sentir meu corpo, eu quero ver, né, fazer de conta como se estivesse lá no tempo das cavernas, como que seria isso, né?
E aí comecei a respeitar de fato a minha fome verdadeira, comer até saciedade, caprichar na questão da gordura saudável, né? E foi sensacional. Então eu só percebi diferenças assim muito boas. A questão da composição, como eu falei, a questão da disposição. Então, o humor melhorou, a disposição, concentração, né? A parte de atividade física. Muita gente tem esse medo. Ah, eu não vou ganhar massa muscular porque eu tô só comendo carne. Cadê o carboidrato? Preciso do carboidrato. Eu falei, gente, eu percebi muita diferença. Inclusive, eu sou atleta, né? Então, eu sou corredora de rua. Já fiz meia maratona na carnívora, que a gente pode falar também sobre isso. Então, assim, eu sou prova viva hoje que sim, é possível a gente ter remissão de uma autoimune, é possível ser atleta. Claro que aí entra na questão também, eu quero performance, né? Eu quero, nossa, extremamente performar. O meu objetivo é saúde, né? Então, é super possível com a dieta carnívora. E essa questão que, não constrói músculo, vai perder músculo, é um mito também. Eu já constatei isso em mim e em vários pacientes. Então, só sucesso. Uau! Incrível! Nossa, muito bom mesmo. Adorei saber. Nossa, sei lá, parece um milagre às vezes, né? Quanto mais eu converso com pessoas, né, que fazem a carnívora, que vivem experiências, né, como essa que você acabou de relatar aqui, eu fico, nossa, muito, muito, muito bom, né? Que maravilha. É, mas você ainda toma o medicamento hoje para essa autoimune ou você já diminuiu? Como que funciona essa parte? Olha só essa informação. 55% de vocês que estão assistindo esse vídeo agora não estão inscritos no canal. E às vezes aquele vídeo que você não viu tinha toda a informação que você estava procurando. Então, certifique-se que você está inscrito no canal e ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Se inscreva no canal e continue assistindo. Não, eu não tomo mais desde julho do ano passado, de 2025. Quando eu decidi fazer dieta carnívora, eu conversei com meu médico sobre isso. Esse médico que eu falei que é da medicina integrativa, né? Porque os outros que eu já consultei, os reumatos, eles são totalmente contra parar a medicação. Então, eu conversei com esse meu médico que me acompanha, que ele acredita na linha que eu acredito também, né? E eu falei pra ele, doutor, eu gostaria de parar a medicação. E aí, ele falou pra mim, vamos fazer uma redução, então, semana a semana, até que chegou um momento que eu falei pra ele, tá, e agora? Reduzir tudo que dava, né? E aí? Ele falou, então você vai fazer o seguinte, ele falou, Chay, você vai pegar as tuas seringas ali que você tem em casa, você vai conversar com elas e vai dizer, olha, agradeço até aqui tudo que você fez por mim, mas a partir de agora eu escolho não usar mais você, porque eu vou cuidar da minha saúde, com a dieta carnívora, tarará. Vou deixar você aqui guardadinha no armário e não vou mais precisar de você. É aquela questão também da energia, né? De você colocar fé naquilo que realmente você acredita. E eu fiz exatamente isso. Tanto que eu fui na consulta agora, há um tempo atrás, e meu médico falou, e aí, o que você fez? Eu falei, eu fiz exatamente o que você falou, doutor. Eu conversei com a seringa, guardei ela, agradeci por tudo que ela fez por mim, mas agora chega, né? Então, desde julho, eu não faço mais uso da medicação. Inclusive, Rafa, olha como é louco as coisas, assim. Eu tenho uma filha de 8 anos. E o meu sonho era ser mãe de 3 filhos. Era o meu sonho. Eu tive durante esse processo a minha filha de 8 anos e tive 4 abortos. Hoje eu sei que esses abortos que eu tive foi por conta da doença autoimune, que na época eu não sabia que eu tinha. E o que acontece? Quando eu estava com a doença autoimune ativa, que minha filha nasceu, eu queria tentar o segundo filho e tudo mais, eu comecei a ter esses abortos e não sabia o porquê. E aí comecei a tomar a medicação. Só que para tomar essa medicação, o metotrexato, você não pode tentar engravidar tomando a medicação, porque sim, vai nascer com má formação o bebê. Então, é uma medicação extremamente agressiva para o corpo. Tanto que para você tentar engravidar, você tem que ficar 6 meses sem usar a medicação para limpar o corpo, para daí você engravidar. Então, eu tentei vários processos de tirar a medicação, porque eu queria muito engravidar do segundo filho. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perder o movimento da perna. Então, veja, o meu corpo não conseguia ficar sem medicação. Eu tirava a medicação, eu começava já em 15, 20 dias a sentir os efeitos de ficar sem a medicação. E comecei a perder o movimento da perna. Eu lembro que teve uma vez até que eu nem falei pro meu marido que eu tinha parado a medicação, porque daí ela ficava naquele ciclo. Parava a medicação, vamos tentar engravidar, aí tinha um aborto, aí vamos voltar pra medicação, porque ele começa a piorar, daí tira a medicação, então eu ficava nesse ciclo. Eu lembro que teve uma vez que eu nem falei pro meu marido que eu parei a medicação. E aí a gente foi caminhar na rua e eu comecei a mancar. E aí ele olhou pra mim do lado assim, falou, por que você tá mancando? Daí eu falei, então, é que eu parei o remédio até alguns dias e tal, e nanã. Daí ele falou, não, chega. Ele falou assim, até onde vai isso? Porque ele falou, eu prefiro ter uma mãe
bem do que ter 2, 3 filhos e você numa cadeira de roda, alguma coisa assim. Então, assim, eu não conseguia ficar sem a medicação. Não conseguia. E que nem eu te falei, já tentei ser vegana nesse processo, vegetariana nesse processo, fazer low carb, fazer cetogênica, e nada disso, mesmo associado à medicação, me trouxe essa remissão que hoje a carnívora me trouxe. E hoje eu não uso medicação. Então, olha que loucura. Eu falo assim, gente, por que que a carnívora não apareceu antes da minha vida, né? Se eu quisesse ter tentado engravidar antes, sem a medicação, na carnívora, hoje eu me sinto assim, meu Deus, né? Muito bem. Então, mas são coisas que, né, aconteceram ali no passado e eu acho importante compartilhar porque, assim, a carnívora mudou a minha vida, literalmente. Nossa, perfeito. É um testemunho muito poderoso. Eu acho que, né, já começamos bem, né, nos primeiros 14 minutos aqui. Eu acho que já falou, né, muita coisa interessante e maravilhosa. Acho que essa é a palavra, né? Podia acabar aqui já, porque acho que já explodiu minha mente e acho que deve estar explodindo a cabeça de todo mundo que está assistindo aqui agora. Porque você falou muita coisa aqui. Primeiro que eu já gostei desse médico aí que falou, né? Esse lance da energia, de agradecer, eu concordo completamente também, acredito e agradeço sempre tudo. Nossa, realmente, bom, parabéns por tudo que você está conseguindo fazer aí com a Carnívora. E realmente é um testemunho muito forte para todo mundo que vai assistir esse vídeo um dia. É, Nossa, eu não sei nem por onde começar aqui as perguntas, porque realmente bagunçou minha cabeça. Essa sua história foi muito forte, porque quantas pessoas nesse momento estão passando por algum problema, né, seja de autoimune, ou seja de alguma doença, né, que provavelmente é metabólica. É, como que funcionou, no caso, agora você como nutricionista, que já experienciou isso na sua vida em menos de um ano na carnívora? Como que tá, né, a sua profissão? Como é que tá os seus clientes, os seus pacientes, né, clientes? Então, com relação aos atendimentos, né, eu sempre procuro falar para os meus pacientes sobre o que eu faço. Então, hoje, na verdade, a minha parte vamos dizer assim, minha carreira na nutrição começou muito com o meu exemplo, né? Eu já vivi obesidade no passado, eu já fui uma pessoa sobrepeso. Na época, fui um monte de nutricionista, que era aquela dieta tradicional: coma de 3 em 3 horas, coma fruta em todas as refeições, coma carboidrato, dá pré-treino, come pão com doce de leite, né? Então, eu já fui paciente, já estive desse lado. E aí eu percebi na época que nada disso me trazia resultado duradouro, tudo me virava uma compulsão alimentar. E eu falava, não, não é possível, existe pessoas que emagrecem de vez e nunca mais voltam a engordar. Por que que eu não consigo? Né? Eu tenho que saber o que que é isso. Então, na época, Rafa, eu comecei a estudar muito. Comecei a assistir muito vídeo no YouTube. Na época não tinha podcast, mas tinha muito vídeo, muito conhecimento. Eu falo que hoje, né, tem informação, é só as pessoas buscarem. E aí eu comecei a ler muito livro, estudar muito, e foi nessa época que eu comecei a emagrecer sozinha. Na época eu nem tinha feito nutrição. Comecei a emagrecer sozinha, e aí eu comecei a postar muito na minha rede social o que que eu tava fazendo, eu tava treinando com a minha filha em casa. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ir pra academia, aquela academia lotada, cheia de gente. Eu aprendi a desenvolver uma disciplina para treinar em casa. Na época eu não gostava de treinar, então eu aprendi a gostar, aprendi a desenvolver essa disciplina. Então sempre a nutrição na minha vida, ela foi muito mais um exemplo do que eu faço para as pessoas, do que propriamente só seguir ali o que a gente aprende na faculdade, né? Então, os meus pacientes, eles sabem disso. Hoje, quem me procura sabe que tudo que eu falo para o paciente fazer, eu faço. Né? Não é aquela coisa assim, só vou falar para você fazer, só vai lá e faça. Não, eu faço também. Inclusive, todo mundo que é meu paciente, eles entram num grupo do WhatsApp que é bloqueado para interações, onde eu posto toda a minha rotina ali. Eu posto o que eu como, eu posto o que eu faço, como eu faço, o porquê que eu mudei, o porquê que eu tive essa transição de uma low carb, de uma cetogênica para carnívora. Porque assim, quando a gente vai falar, você provavelmente já também viveu isso, quando a gente vai falar para uma pessoa que é sobre a carnívora pela primeira vez e ela é da Carbolândia, a pessoa fala, você tá louco, né? Como assim? Esse negócio é restritivo? Não tem como. Então, a gente tem que ter uma certa forma de falar, né, no meu caso como nutricionista, para que meu paciente entenda o porquê que eu tive essa escolha, que eu não estou usando uma restrição, eu estou usando aquilo que o meu corpo geneticamente foi programado.
E falando em geneticamente, olha que louco isso também. Eu trabalho com genética no meu consultório. Eu faço teste genético no meu consultório. E o primeiro teste genético que eu fiz quando eu decidi trabalhar com isso foi o meu. E o que que veio no meu resultado do teste genético? Veio que eu sou uma pessoa que não metaboliza carboidrato. Veio que se eu comer carboidrato à noite, eu engordo sim. Então a gente vê aquele monte de post hoje de nutricionista no Instagram falando assim: ai, é terrorismo nutricional comer carboidrato à noite. Não é. Geneticamente tem explicação. Eu sou uma pessoa que o meu resultado deu que eu não posso comer carboidrato à noite. E a vida inteira eu experienciei isso. Então eu vi que se realmente eu comesse carboidrato à noite, eu engordava. É aquela história, a pessoa come uma pizza, um pãozinho à noite, nananã. Realmente, no outro dia eu acordava super inchada. Então, eu fiz o meu teste genético e meu teste genético mostrou isso. E quer saber mais, Rafa? Todos os testes genéticos que eu faço nos pacientes, todos, 100%, 100%. Nunca eu peguei um paciente que veio bom o teste para carboidrato. Nunca. Todos eles, Rafa, todos eles mostram lá resposta boa para proteína, resposta boa ou metabolização, alguma alteração na gordura ali, né? Mas carboidrato, nunca, nunca em todos os testes que eu fiz em pacientes, eu peguei um resultado, resposta boa para carboidrato. Nunca. A maioria apresenta o seguinte resultado: sensibilidade maior ao carboidrato. Então, olha que louco, né? E aí, o que que a gente pode falar? Não é mais uma prova do quanto a carnívora é bom? Né? Então, assim, hoje eu trabalho com isso no consultório. Então, quando eu vou falar para o meu paciente sobre a carnívora, o teste genético ele entra muito nisso, sabe? Quando eu vou trabalhar o laudo com o meu paciente, falo, olha, seu teste genético deu isso, isso, isso. Você entende a importância de você consumir proteína, né? Então, assim, tem muito paciente, claro, eu não vou falar para paciente, ó, a partir de hoje acabou, você não vai mais comer pão, você não vai mais comer bolo, você não vai mais comer nada. Não, não vou, não é assim. A gente precisa de um passo a passo, a gente precisa de um processo. E como eu trabalho hoje com os meus pacientes, Rafa, eu entendo que é muito natural. Então, o paciente ele começa a entender isso, ele começa a diminuir os açúcares, começa a tirar o açúcar do café, começa, né, a tirar aquele pãozinho da manhã e substituir por um ovo, com uma manteiga. Então, o paciente, naturalmente, ele começa a entender os benefícios para o corpo e se sentir saciado. Então, ao longo prazo, ele vai tendo essa migração natural, sem ser uma coisa, sabe, que eu estou impondo, tem que ser assim. Não, não é ser assim. Primeiro, eu mostro o meu exemplo. Segundo, eu mostro para ele que é possível fazer essas trocas e o quanto vai ser bom na vida dele, né? Uau! Que loucura, né? Começando pela parte do teste genético, que eu adorei, eu nunca fiz, mas que loucura, só aí já faz todo sentido, né? No caso, não só para você, que, né, mostrava ali que era praticamente totalmente 100% intolerante a carboidratos, mas na maioria dos seus pacientes também. Então, nossa, que coincidência, né? É, incrível. Eu nunca fiz um teste genético desse, mas eu, depois de 10 meses na carnívora, já consigo ver completamente que o meu corpo também não tolera carboidrato, né? Eu sempre comi muito carboidrato e eu sempre tive uma barriga inchada, grande e fazia de tudo, todo tipo de dieta, todo tipo de exercício físico, sempre me matei de me exercitar e não resolvia, né? Assim que eu comecei a carnívora, já comecei a ver que, poxa, né, a gordura que eu tinha muito medo, que eu achava que ia realmente me engordar, era o contrário. Quanto mais gordura tu comia, mais proteína, mais eu emagrecia e menos inchaço. Nossa, foi muita coisa acontecendo, né? O começo foi bem forte pra mim, mas acho que tá ficando cada vez mais forte, né? Eu achava que ia baixar um pouco esse entusiasmo, né, momentâneo, né? Mas mesmo aí depois de 10 meses, cada vez eu fico mais, cada vez me clareia mais a mente e me cai a ficha cada vez mais. Continua caindo a ficha pra mim, não sei se pra todo mundo ainda tá assim, mas hoje eu vejo, gente, que loucura, cara, a gordura que me faz emagrecer, sabe? É muito louco. Então eu já entendi, mesmo sem teste genético, eu já entendi que o carboidrato não é pra mim. Porque mesmo depois de 10 meses na carnívora, se eu abrir um pouquinho pro carboidrato, nossa, demora, dependendo de quanto que eu abrir, demora semanas para recuperar aquele estrago de um dia, ou às vezes 2 dias, sabe? É muito louco, né? Principalmente agora, né, que a gente tá voltando aqui das festas de fim de ano, né? Acho que todo mundo vai se conectar com isso. Sim, e até como você comentou a questão da gordura, eu vou te falar assim que é um medo de 100% dos pacientes.
Não é nem 50, é 100%. Todo mundo que eu vou falar da carnívora pergunta: ah, mas a gordura não engorda, né? E eu tenho o meu canal no YouTube também, e olha que interessante, eu vejo muitos comentários diariamente de pessoas falando o seguinte: ah, eu tentei carnívora, mas não deu certo. Rarararararará." Quando eu vou conversar com a pessoa tava comendo carne sem gordura, né? É lógico que não vai dar certo. Então, assim, as pessoas, elas têm uma visão muito errada da carnívora, do que é carnívora ainda, né? Então, a missão que você tem aqui hoje, por exemplo, com o teu canal, de falar sobre isso é muito importante, porque traz muito conhecimento. Então, essa questão da gordura é um medo de muita gente, mesmo porque a gordura já foi muito demonizada no passado, né? Ah, o colesterol alto vai te matar, vai infartar. E não é assim, né? Então, é toda uma associação, a gente tem que fazer uma avaliação completa de exames de sangue, né? Tem que consultar, que nem eu falei, tem que consultar um médico que tem uma visão mais aberta fora da caixinha, né? Assim como esse médico que eu tô indo, assim como eu como nutricionista, eu não pude ficar só dentro da caixinha ali da faculdade, né? Aprendi isso na faculdade, vai ser isso pro resto da vida. Não, peraí, né? Existe outras coisas por trás, existe um porquê, né? O tanto de relato de pessoas se curando de doenças graves, né? Tendo melhor na qualidade de vida. Eu, como atleta mesmo, já falei, nossa, corri meia maratona na carnívora. Então, assim, eu era uma pessoa que só usava carboidrato. Hoje, minha performance é totalmente outra sem carboidrato. Então, tem tudo isso, né? Mas as pessoas têm muito medo da gordura, realmente. Exato. Mas hoje, finalmente, apareceu umas novidades aí. Você viu as notícias da nova pirâmide alimentar? Ah, sim. E é importante, né? Porque essa pirâmide realmente que é utilizada aí há tantos anos atrás é ridícula, né? Não tem sentido nenhum, não tem fundamento. E o mais triste é eu, como nutricionista, ver outros nutricionistas ainda reproduzindo essa mesma antiguidade, né? Que não faz sentido nenhum para nossa saúde. Mas você acha que agora, pelo fato de, né, todos esses, né, o governo americano, esses órgãos, né, nutricionais e da saúde, eles agora estarem admitindo, né, que eles erraram nas últimas 5 décadas aí ao empurrar eh, a pirâmide alimentar que a gente conhecia antes como carboidrato como principal, né, e deixar a carne e a gordura ali lá no topo como bem pouco, né? E agora eles estão admitindo que eles erraram e que eles estão passando a nova pirâmide alimentar com gordura e proteína, né? Ali como base. E depois, né? Enfim, vegetais, frutas e lá no topo agora o carboidrato, né? E o açúcar. Mas você acha que isso vai ajudar, pelo menos, a maioria dos nutricionistas e médicos que ainda acreditam que, né, a carnívora faz mal? Olha, eu acho que hoje a gente tem muita informação, então a pessoa ela tem que querer buscar se atualizar, né? E infelizmente, Rafa, eu vejo que muitos profissionais não buscam essa atualização. É aquilo que eu acabei de comentar, a pessoa aprende isso na faculdade e vai reproduzir isso pro resto da vida, né? Então tem muitos médicos, principalmente cardiologistas, eu vejo meus pacientes comentando, eu também fui num cardiologista de tempo por conta da questão da corrida, que, não, né? Gordura é péssimo, gordura é ruim, você precisa do carboidrato, e assim, você olha para o cardiologista é obeso, né? Então, tem tudo isso. Então, a pessoa tem que querer sair da caixinha e buscar mais informações. Eu acho que sim, é muito importante, vai impactar a mente de muitas pessoas, a pelo menos, né, não falar, vou acreditar 100% nisso, mas, opa, vou estudar mais, né, vou me aprofundar mais nisso, opa, peraí, né, tem pessoas, né, falando mais sobre isso, porque, realmente, a gente não pode esquecer que tudo que a gente vê nessa questão até da pirâmide alimentar, dos medicamentos, é um interesse, né, financeiro por trás. Existe o interesse da indústria alimentícia, existe o interesse da indústria farmacêutica. Então, assim, a gente tem que cuidar muito com o que a gente escuta por aí, informações e tudo mais. Então, eu sou uma pessoa que, se eu ver uma notícia, eu vou me aprofundar nela. Eu vou buscar entender mais, vou buscar outras fontes. Eu não vou falar, opa, isso aqui, o Rafael lá falou que é isso, pronto, é isso. Não. Então, eu acho que pelo menos colocar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas ali vai ser útil, vai ajudar as pessoas buscarem mais informações, com certeza. Maravilha. Não, concordo que hoje realmente tem muita informação, ainda mais agora com o AI, né? A gente quase que não sabe mais o que acreditar, mas eu acredito que, poxa, algo tão oficial assim, já direto do governo americano, que foi quem nos empurrou essa pirâmide nutricional para o resto do mundo, né? Começou ali essa história. Então agora eles admitirem esse erro já é, eu acho que realmente um passo muito grande aí, né? Para gente que está divulgando isso e realmente acho que vai colocar uma pulga atrás da orelha, aí, como você falou, na maioria dos profissionais da saúde. E eu também concordo com você que, infelizmente, nem todos vão, né? Ou talvez
espero que não, mas talvez a maioria não vão se preocupar ali em pesquisar mais, né? Vão só ver e passar. Hoje é tanta informação que a pessoa vê, já vê a outra, já esqueceu né, do que se falou, né? Infelizmente. Porque eu mesmo já, quando eu vi de manhã, eu falei, nossa, que legal, cara, não acredito que isso aconteceu. Já comecei a mandar ali, pelo menos pro grupo da família, né? E aí mandei as duas famílias, né? Minha família do Brasil e minha família, né, aqui da parte da minha esposa, lá na Grécia. E aí eu mandei para eles, e aí tem um familiar nosso que é o marido da irmã da minha esposa, e ele é cientista, né? Com PhD, doutorado, pós-PhD, sei lá quantos títulos que ele tem, né? E aí ele falou: concordo com tudo isso, mas cientificamente não faz sentido. Aí eu falei, poxa, cara, tudo bem. Aí eu não falei mais nada, né? Porque eles já sabem que eu faço carnívora e tudo mais, né? Que eu tô sempre ali tentando empurrar gordura e proteína. Hoje um pouco menos. Mas nunca mais eu falei, né? Isso foi só o entusiasmo do começo. Mas hoje que eu vi essa notícia, eu resolvi compartilhar, pelo menos com o grupo da família e com o grupo das famílias. Eu não mandei para mais ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu penso em compartilhar para todos os médicos que eu conheço, porque a minha esposa é médica aqui em Londres, então a gente tem muitos amigos médicos aqui por conta dela. E a maioria discorda comigo e fala que, né, que eu vou morrer por comer muita carne vermelha, muita gordura. E aí, na mesma hora, eu pensei, vou mandar para todo mundo. E aí, só que aí depois que esse meu cunhado aí, entre aspas, né, falou, poxa, concordo, mas cientificamente não faz sentido. Aí eu falei, eu não vou mandar para mais ninguém, não, deixa que eles vejam mesmo. Olha, isso que você acabou de comentar é o que eu sinto, sabe? Às vezes de querer falar para o mundo inteiro, gente, olha isso, vocês estão vendo, né, e tal. Mas não é todo mundo que vai entender, né, Rafa? Então, até você comentou sobre família, olha que engraçado, né? Para mim, o maior desafio foi a família, sabe? Não meu marido, minha filha em casa, na minha casa em si, mora eu, meu marido e minha filha, foi mais tranquilo, porque meu marido ele sempre viu a minha busca incansável pela cura, né, da doença principalmente. Então, na época, eu conversei com ele, falei, ó, vou tentar, vou fazer isso, tarará. A minha filha questionava um pouco, mamãe, mas você não vai comer mais fruta? Você não vai comer mais isso? Não vai comer mais aquilo? A mamãe tá fazendo um teste. A mamãe tá fazendo um teste, que a mamãe quer melhorar a doença da perna e tarará. E aí foi indo, e olha que louco, né, essa questão da família. A minha filha, como eu falei, ela tem 8 anos, em momento nenhum eu falei pra ela, você tem que ser carnívora, você tem que comer sua carne. Mesmo porque ela vai pra escola, na escola é incluso o lanche da escola, né? Ela não tem carne, obviamente, no lanche, né? Então tem tudo isso. Então eu nunca falei pra ela que ela tinha que ser carnívora. Porém, automaticamente, ela começou a ir pro lado da carne. Então hoje, por exemplo, hoje em dia em casa eu faço almoço normal pra eles, eu faço arroz, eu faço todas as coisas pra eles. A minha filha não come mais. Ela, mamãe, não gosto mais de arroz, não quero mais arroz. Eu quero comer só carne, pode ser? Pode ser. Né? E aí do meu marido se falar alguma coisa. Porque ele já sabe. Eu falo, ó, deixa que seja assim, né? Porque ele também tá nessa. Inclusive, meu marido sempre foi magro. Mas ele começou a ter uma barriguinha, começou a ficar inchado, começou a se sentir mais cansado, né? Pensamento já não ia mais, pra questão do trabalho, não rendia mais. Então, ele mesmo também começou a notar. Porque às vezes ele falava assim, o que você vai almoçar hoje? Eu falei, adivinha? Carne, né? Falava pra ele. Daí, então faz sua carne pra mim, não precisa fazer outras coisas. Então ele também começou, sabe? Mas em momento nenhum eu falei, viu? A partir de hoje nessa casa todo mundo é carnívoro. Não. Foi uma coisa que foi se construindo naturalmente. Então, assim, hoje em dia a gente vai almoçar, ontem mesmo a gente foi jantar, né? A minha filha falou, mãe, eu só quero carne. Era espetinho, aí tinha pão de alho, tinha umas outras coisas. A gente tava jantando com a família do meu marido. Mãe, só quero carne, tá bom? Só come carne. A gente vai almoçar em restaurante. Aí ela já sabe, a base do prato é pular toda a salada, vai na carne. Entende? Mas em momento nenhum eu falei que não podia. E aí tava falando a questão da família. Então, assim, meu sogro e minha sogra, né? As pessoas mais antigas. É muito difícil você colocar isso na cabeça deles, que isso é bom, né? Então, a minha sogra e meu sogro ficam, porque agora você vai comer carne. Porque, nossa, não vai comer mais nada. Nossa, não vai comer nenhuma maionese, nem uma sobremesa, nem não sei o quê. Meu pai e minha mãe também. Meu pai e minha mãe na época. Meu pai ainda foi mais flexível, que meu pai, eu tenho bastante contato com ele corre comigo, né? Meu parceiro de corrida. Mas, assim, a família toda sofreu aquele impacto, assim, nossa, como assim? Só vai comer carne? Mas tá, e não tá certo isso. Você é nutricionista. Como é que tá falando das pessoas comer só carne? Cadê o prato colorido? Você pegava no nosso pé que a gente comeu um prato colorido. Né? Então, assim, foi muito desafiador a parte familiar, sabe? Mas aí, quando eles viram a mudança na minha perna, acabou. Não falaram mais nada. Tanto que eu tirei foto, né, antes de começar a carnívora da minha perna, tirei foto do antes e depois. Antes e depois, inclusive, de 12 dias ali, eu fiz o antes e depois. A minha perna era cianótica, totalmente roxa, cheia de mancha.
Agora ela não tem nada, é lisa. Então, quando eu mostrei pra família, eu falei, ó, tá vendo isso aqui? Quando vocês viram minha perna com essa evolução? Que a família acompanha de perto, né? Ah, a gente nunca viu. Então, tá entendendo? A partir da carnívora ficou assim? Vocês estão vendo isso aqui? Né? Não é Photoshop, é a realidade. Então, assim, aí pararam de, né, de falar. Mas o primeiro momento, quando você fala para as pessoas que estão fazendo carnívora, eu vejo até hoje no mercado, eu geralmente umas 2 vezes na semana eu almoço no mercado, perto aqui do consultório. E aí eu vou lá, pulo todo o buffet, já vou direto pra carne, né? Quando eu tô passando com o prato, as pessoas ficam olhando assim, né, com aquela cara, meu Deus, essa menina come só carne, né? Coloca costela, coloca um monte de coisa. Ai, que delícia, né, Rafa? Tá mudo. Rafa tá mudo. Desculpa, desculpa. Eu deixei Aí. no mudo, que às vezes eu ponho no mudo. Mas é sensacional. Como você falou, carnívora é uma delícia, é super palatável. É, e é impressionante ver como que a gente consegue dar um exemplo, né, positivo dentro da família ali, como você falou mesmo, o seu marido também às vezes, não, vou só na carne, porque acho que aos poucos a ficha vai caindo, não tem como, né? Ainda mais vivendo dentro da mesma casa, sua filha mesmo já, não, vou comer só carne. Quantos anos tem sua filha mesmo? Desculpa. 8. Maravilha, então hoje deve ser uma luta imensa para muitos pais aqui que acompanham o podcast para tentar ajudar os filhos, que às vezes já está com 8, 10, 12 e já foi mal acostumado na infância, né? E hoje já não, não consegue, né, nem salvar mais direito ali, né? Porque a pessoa já tá, a criança, no caso, já tá viciada, né, no açúcar, nos processados, e ela não quer comer gordura, não quer comer, né, caldo de ossos. É, tem alguma dica aí para os pais que acompanham, né? Como que eles podem ajudar tanto os filhos como o marido também, às vezes, que também é contra, ou então não quer largar a mão ali do arroz e feijão e do pão. Então, dessa questão que você falou de criança, eu atendo adolescentes nessa faixa de 10, 11 anos que são, né, sobrepeso bem importante, e os pais me procuram exatamente por conta dessa abordagem, onde eu sou o exemplo, sabe? Então, eu não imponho um cardápio, ó, você vai comer assim, assim, assado. Então, eu vou aos poucos com essas mudanças. E a gente tem tido resultados muito bons com esses adolescentes. E, Rafa, uma coisa muito importante, eu não sei até se alguém já falou isso, né, no teu podcast, mas essa questão de pegar criança, adolescente, é muito importante, de fato, que os pais fiquem em cima da alimentação. Não é besteira, porque acelera a puberdade. Hoje a gente tem muitas crianças, até ano passado eu estava trabalhando num consultório onde eu atendia junto com um médico endocrinologista. E esse médico atende muitas crianças e adolescentes. E você não tem noção do tanto de meninas com 9, 10 anos indo lá porque já tinham menstruado. 9 anos, Rafa. Eu olho para minha filha hoje que tem 8, minha filha é uma criança. Ela brinca de Barbie, Nossa. né? Então, assim, crianças lá, meninas de 9 anos menstruando, aquelas mães desesperadas na porta do consultório ali, você passava na recepção, conversava, falava assim, gente, como assim? 9 anos? E aí um dia eu conversei com o doutor, falei, doutor, o que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo, né? E ele falou, Chay, primeira coisa, alimentação. A alimentação está totalmente invertida. Essas crianças estão comendo o quê? Açúcar, carboidrato, estão comendo na frente da tela, não estão gastando energia, né? Então, muitas coisas mudaram. Tanto que quando eu levei minha filha a consultar com esse médico, a primeira pergunta que ele fez para ela, o que você come? Como que é a tua alimentação? E ela começou a falar. A segunda pergunta que ele fez, você faz atividade física? Né? Então, assim, hoje está muito invertido todo esse processo. E o que eu mais vejo nos meus pacientes, tá? Adolescentes, principalmente, que eu tô comentando, os pais não dizem não. Os pais têm dó. Ah, como é que eu não vou dar um docinho? Como é que eu não vou deixar comer os chips? Não, porque é férias. Janeiro é férias. Como é que eu não vou dar os chips, pacote de chips pro meu filho? É dizendo não, viu? Não, né? Então, assim, essa é a maior questão que hoje eu vejo. Os pais, eles estão muito... Parece que eles estão querendo substituir aquele momento que não ficam em casa com os filhos, que estão trabalhando, por algo que vai agradar. Então, assim, eu passei o dia todo fora trabalhando, cheguei à noite em casa e meu filho quer comer um chocolate. Não, pode comer, filho, tá aqui, ó, come, né? Porque assim eu vou ser a mãe legal, né? Eu passei o dia fora, eu não fui presente, mas eu tô dando a presença de outra forma. Né? Então, hoje eu vejo muito esse comportamento nos pais. Uma das minhas especialidades é comportamento alimentar, né? Então, eu vejo muito isso hoje nos pais. Muito essa questão de a falta da presença porque tem que trabalhar, tá tudo bem, né? Não tô dizendo que nenhum pai e mamãe tem que trabalhar, não é isso. Mas a questão de quando está com o filho, a recompensa é a comida.
E geralmente é o açúcar, né? Porque, claro, o açúcar é mais palatável, o açúcar né, leva o nosso cérebro a, né, transformação de humor. Então, assim, é muito isso. Então, o que que eu posso falar hoje para os pais, que é o que eu falo nas minhas consultas? Primeira coisa, você é o exemplo do seu filho. Não tem como o seu filho comer carne se você não come, né? Primeiro ponto é esse. Eu atendi esses tempos uma mãe que ela veio com uma criança e ela falou: "Ai, eu preciso de ajuda, porque olha aí", tanto que a criança chegou já na consulta com pirulito na boca. Ela falou: "Olha aí, pirulito na boca", e tarará. Daí eu olhei para a mãe e falei: "Tá, mas quem comprou?", né? Ah, mas não tem como dizer não, porque ela se joga no chão, ela faz escândalo. Não, não, não. Eu falei, tá, então vamos por partes. Como que é a sua alimentação? Ah, eu não tenho paciência para cozinhar. De manhã a gente não come nada. Se comer, eu come um pão. Aí de meio-dia a gente come lá o que tem, às vezes come na vizinha e tal. À noite é sempre fast food. Eu falei, como é que vai ser saudável? Né? Então, assim, o primeiro ponto é o exemplo. Então, não tem como teu filho comer saudável se você não come, né? Segundo ponto, é realmente explicar para a criança o impacto daquilo. A criança é uma criança, ela não nasce sabendo. Ela absorve do que ela vê em volta. Então, se uma casa é composta por refrigerante, o que que essa criança vai querer? Refrigerante. Agora, por exemplo, na minha casa, nunca entrou refrigerante. A minha filha sente falta? Não, porque ela nem sabe o que é. Na nossa casa não entra. Então, o exemplo, Rafa, hoje eu acho que é o principal ponto para esses pais transformarem a vida desses filhos e também mulheres transformar os maridos e vice-versa, maridos transformar esposa. Eu tenho muitos, inclusive, homens que vêm conversar comigo no WhatsApp, através do canal do YouTube, para falar que querem ajudar suas esposas. Então, muitos maridos vêm falar assim: ah, eu já faço carnívora, eu vejo que minha esposa reclama de dor de cabeça, eu vejo que ela passa mal, ciclo menstrual desregulado, e não, mas ela não quer nem saber. Então, assim, é muito, primeiro, o exemplo, né? Segundo, a gente não pode impor. Impor é muito difícil. Tudo que a gente impõe, a pessoa não quer fazer. Então, é a gente comendo pelas beiradas, realmente, mostrando o quanto aquilo é bom, né? O quanto realmente está te trazendo benefício para tua vida, o quanto você está melhorando a tua cognição mental, o quanto está melhorando a composição corporal, né? O corpo está ficando mais saudável, mais firme, está tendo mais energia, teus exames de sangue estão ótimos. Então, o exemplo, ele arrasta, tá? Então, eu acho assim que hoje o ponto é esse, porque realmente mudar a alimentação de uma pessoa que faz muitos anos que come errado é muito desafiador. Eu tenho um caso bem próximo a mim de uma menina de 11 anos que ela a vida inteira desde que nasceu, a mãe foi contra dar açúcar, tá? Então a mãe nunca deu chocolate, salgadinho, bolacha, essas coisas, nunca. Só que a menina, a vida inteira, comeu muito carboidrato em forma de comida mesmo. Então era muita fruta, não era tipo uma fatia de melancia, era uma melancia inteira. Não era uma manga, era 3 mangas. Então, assim, a criança hoje, ela tem 8 anos e ela está 14 quilos acima do peso. Mas no caso dela, não foi de refrigerante, não foi de chocolate, não foi de biscoito, foi de comida. Só que cadê a proteína? Não tinha. Era tudo carboidrato. O almoço dessa criança até hoje é macarrão, batata, arroz, né? Então é isso. Não tem proteína. Tanto que agora faz umas 2 semanas eu conversei com essa criança, porque ela já tem, né, essa idade, então ela já entende. Conversei com ela, eu falei, olha, a Nutri tá falando pra você, não é que você, né, não pode comer o que você tá comendo, você pode, mas você tem que ter a proteína. A proteína é a base da nossa alimentação. Então, assim, a criança, ela precisa ser ensinada. Ela não é obrigada a saber. E não tem que ser só um nutricionista para ensinar. O pai e a mãe tem que ser exemplo diário. O pai e a mãe tem que falar. Gente, é só a gente parar para pensar, né? Da onde veio a nossa evolução? A gente veio do quê? A gente não veio do arroz, a gente não veio do macarrão, né? Então a gente veio da carne. Então a gente precisa colocar isso cada vez mais como uma prioridade, sem falar em deficiência de vitaminas, né? Como eu falei para você antes, eu tentei ser vegana, tentei ser vegetariana, o que aconteceu? Meu Deus, né? Vitaminas foram por água abaixo. Então, assim, a gente precisa ensinar e principalmente ser exemplo. Ser exemplo. Ser exemplo, eu acho que hoje é o principal. Perfeito. Muito bom, muito bom. Concordo com tudo que você disse. Né, faz muito sentido também o que você falou sobre os pais querem compensar às vezes a falta ali, né? Obviamente, hoje a gente trabalha muito, né? Hoje, ou quando não tá trabalhando, tá no celular, tá assistindo alguma coisa, então acaba que, né, fica menos atenção para as crianças, né? Eu penso, não sei. E aí acaba que existem formas para ajudar, né? Eu digo isso porque eu vejo, né? Eu vejo isso com o meu sobrinho. Eu estava no avião recentemente também.
Às vezes tem muita criancinha ali, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que normal, não consegue ficar quieto ali, às vezes, dentro do avião por horas, né? Então, às vezes, para conter ali a criança, dá um salgadinho, dá uma bolachinha, dá um docinho, aí a criança fica quietinha ali comendo, né? Porque é, né, não dizendo que é apenas isso, né, mas realmente é tudo isso que você falou, né, mas eu vejo muito isso em torno também, e ainda mais incrível foi esse relato dessa criança, adolescente aí, que, né, a mãe conseguiu evitar, às vezes, os processados ali, os doces, né, propriamente o açúcar, mas, em compensação, encheu de frutas e arroz e macarrão, e acabou que deu errado do mesmo jeito, né, então, Sim. E cadê a olha só, proteína, cadê a gordura? até uma questão que você falou agora de criança, lembrei também, mais um ponto que eu uso muito com os meus pacientes, e principalmente quem é pai e mãe, sobre a questão do colostro. Então, quando a criança nasce, o bebê nasce, o que que ele mama, né? O colostro. O que que tem muito no colostro nas primeiras horas de vida? Gordura, gente. É gordura, né? Então, assim, aí já é mais uma coisa da nossa evolução. O que que o bebê precisa logo que nasce? Gordura. Né? E aí eu vejo muitas mães falando assim, eu dou fórmula. Gente, pelo amor de Deus, não tô falando que dá fórmula errado, tá? Porque a minha filha também tomou fórmula um certo tempo depois de amamentar. Mas assim, muitas mães falam, eu dou fórmula, meu filho dorme a noite inteira. Claro, tá dotado de açúcar, né? Então, assim, o que que o bebê precisa logo que nasce? É o colostro, é gordura. A nossa evolução já mostra isso para nós em todos os aspectos, a gente que não abre o olho para enxergar. Só a ficha deveria cair na hora, mas às vezes eu acho que para quem não cai a ficha nesse momento, eu acho que, né, eu gosto, tem gente que usa aquela frase lá, né, que às vezes as bactérias que estão tomando conta de você aí estão pensando por você e estão respondendo por você, né? Sei lá, às vezes para mim faz muito sentido, para não falar outro nome, né? Enfim. E aí, às vezes faz sentido, né? Porque realmente a pessoa que não consegue enxergar depois de tantos fatos já ali na cara dela, é porque realmente parece que ela nem tá mais pensando. São as bactérias açucaradas ali que estão respondendo por ela. Não, não, mas eu prefiro o meu pão. É, né? Complicado. É, Chayane, você fala bastante sobre imunidade, né? Eu vi ali no seu Instagram, autoimunidade. É, fala um pouquinho pra gente como que você trata a sua autoimunidade, né? Como que ela ficou depois da carnívora? Nossa, excelente. Nossa, eu nem lembro a última vez que eu fiquei doente. Gente, gripe, essas coisas, dor de cabeça, nada, 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 nada. Então, assim, pra mim, depois que eu comecei a carnívora, minha saúde melhorou 110%. Lá em casa também, né? Minha filha, meu marido, eu até brinco, eu comecei a carnívora em julho de 2025, mas da metade do ano pro final, porque aqui em Cascavel, eu tô em Cascavel, Paraná, Brasil. Aqui teve uma inversão climática muito grande esse ano. Então, ó, por exemplo, agora em dezembro teve dias que fez frio. Né? Lá em julho, que era para fazer frio, fez calor. Então, inverteu totalmente. E aí, na escola da minha filha, por exemplo, muitas crianças doentes. Muitas, muitas. Nossos pais esperavam antibiótico, antibiótico, antibiótico. A minha filha, desde que a gente começou a carnívora lá em casa, lembrando que ela não é 100% carnívora, né? Eu tento priorizar para que ela coma carne, mas não é 100%. Mas ela também. Então, eu senti muito esse reflexo na escola. E na escola era muito aquele efeito cascata, né? Um fica doente, todo mundo fica doente. E ela esse ano não tomou antibiótico, ela ficou super bem de imunidade. Eu, então, nem se fala, minha imunidade é super boa. Então, não pego resfriado, não peguei mais, né? Resfriado, gripe, bem tranquilo. Então, para mim, a carnívora, essa questão da imunidade, ela é excelente. Eu tenho vivenciado isso também com os meus pacientes que fazem. Então, hoje eu tenho um grupo de pacientes que fazem estritamente a carnívora. Mulheres que quiseram buscar isso, falar, eu quero melhorar, né, minha saúde e tudo mais. E lá a gente compartilha muito sobre isso, né? Como mudou a questão da imunidade, até mesmo o ciclo menstrual, Rafa. Vou te falar que essa questão que muitas mulheres falam, eu tenho TPM. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mulher que falou para mim, é terrível menstruar, porque eu passo o mês inteiro só uma semana bem, as outras 3 mal. Porque eu passo uma semana com dor, uma semana com mal-estar, uma semana com enxaqueca, uma semana com não sei o quê. E vou te falar, ciclo menstrual na carnívora, não tem. Você não tem TPM, você não tem compulsão por doce, você não tem dor de cabeça, você não tem dor em nada. E aí, quando eu paro para pensar, inclusive ontem conversei com essa pessoa sobre isso, eu falei assim, já parou pra pensar? Como que seria no tempo das cavernas?
Imagina a mulher lá no tempo das cavernas, com tudo isso. Dor de cabeça, cólica, fluxo intenso. Como é que era antigamente? Não existia, né, absorvente, não existia um chuveiro para você tomar um banho, não era. Então, como que era antigamente? Será que não era assim, para ser mais natural, a pessoa realmente ter aquele ciclo que não seja uma coisa que incomoda o corpo, né? Então, é tudo isso que envolve. Então, a questão da imunidade mesmo, 100%. Nossa, top. Não tive mais nada, Rafa. Nada, 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 nada. Perfeito. Nossa, parece mágica, né? Difícil. Parece Só mais. quem vive mesmo, só quem vive consegue sentir isso, porque às vezes a pessoa que ainda tá muito longe do que a gente tá falando aqui, ela não consegue entender isso, né? Parece, sei lá o que parece na cabeça dessas pessoas. Mas eu entendo, porque eu também tive acesso a essas informações aqui alguns anos atrás, e pra mim eu falei, não, que loucura isso, mentira. Pra onde que a rede social tá indo, né? No caso, quando eu vi no Instagram há 3 anos atrás alguém falando sobre carnívoro, falando dos benefícios, eu falei, gente, isso é mentira, isso não existe. Eles estão querendo nos matar, né? Então eu entendo quem vê hoje esse tipo de informação e fala, vocês estão loucos. Porque eu também, né, muitos de nós já passaram por isso, né? Mas eu vou aproveitar um pouco o gancho da autoimunidade, como eu estava te falando ali antes da gente começar. é, eu também, a minha autoimunidade tá muito boa. Depois da carnívora aumentou mais ainda. Só que mesmo antes da carnívora, eu comecei a fazer banho gelado. Então eu já vivo um pouco esse estilo de vida mais ancestral, mais saudável. Eu comecei o banho gelado já faz uns 3 anos que eu tomo. Eu tenho uma banheira de gelo lá fora, lá aqui em Londres agora, por exemplo, tá 0 graus. Então eu nem preciso colocar gelo. É só entrar lá que já tá congelando. E até a água do chuveiro também aqui, ela vem congelando, né? Às vezes eu vou pro Brasil, tomo banho gelado lá, a água é morna comparada com a água gelada aqui no inverno, né? Então, 3 anos, a minha imunidade subiu muito, né? Eu não, não, não sei dizer outros benefícios que o banho gelado me deu. Eu coloquei como meta, né? Quando eu atingir essa meta, eu paro de tomar banho gelado. Mas hoje, depois de 3 anos, eu gostei. Para mim, ficou como parte da rotina. É como eu acordo, em vez de tomar o café, eu tomo banho gelado, porque é o que me faz acordar na mesma hora, sabe? Senão eu fico ali por 1 hora sonolento, eu não gosto disso, né? Então o banho gelado me ajuda muito nisso, e um dos maiores benefícios é que eu não fiquei mais gripado, eu não fiquei mais doente. Então, para mim, o custo-benefício do banho gelado ali por 2, 3 minutinhos por dia, para um custo de não ficar mais doente, nossa, eu falei, não, vale muito a pena, né? Porque antes eu ficava doente, nossa, eu ficava uma semana de cama ali praticamente, sabe? Era febre, dor de cabeça, dor no corpo inteiro. Eu falava, gente, que loucura, né? E aí, depois a carnívora potencializou, aí eu fiquei menos ainda, né? Só que aí, né, agora que veio o ponto-chave aqui, no final desse ano aqui, né, nas festas de fim de ano, é, o Natal foi tranquilo, porque eu consegui passar aqui em casa aqui com a minha esposa apenas, então a gente comeu, né, bem carnívoro. Só que no ano novo, a gente passou uns 10 dias ali na Grécia, aí, porque ela é da Grécia, né, muita gente que acompanha o canal aqui já sabe disso, então a gente passou com a família dela lá, e a família é grande, os gregos festejam muito, bebem muito, comem muito, e aí eu mesmo me segurando ao máximo ali, e focando nas carnes e nas gorduras, vira e mexe, sobrava um docinho, sobrava uma bebida alcoólica. Aliás, eu nem bebo mais, depois da carnívora eu larguei completamente, né? Raramente, numa ocasião muito especial, eu posso tomar uma taça de vinho ali, mas é o máximo. Só que nessas festas de fim de ano, foi minha primeira, né? Aliás, vale ressaltar que foi a minha primeira festa de fim de ano na carnívora, né? Enquanto estava ali, a família dela é gigantesca, né? A maioria fala inglês, mas outros não falam inglês, então a língua, como que eu posso dizer, né? A conexão ali é através da comida, né? Come. Porque eu não falo grego, né? Eles não falam português, mas... E aí, né? Ou seja, eu acabei saindo da dieta alguns dias e eu comecei a sentir os efeitos, né? Já mal-estar, não sei o quê. E aí, quando eu voltei para Londres, eu já voltei com uma dor de garganta e tudo aqui bloqueado. E eu já falei, nossa, a- o, a- aconteceu alguma coisa ali dessas comidas, dessas bebidas que já me machucou, né? Não sei, já a garganta tá ruim, o nariz tá bloqueado. Eu falei, ó, os efeitos colaterais, né? Só que aí, depois de 2 dias, estava lá, depois de 3 dias, estava lá. Aí eu falei, pô, talvez não seja só um efeito colateral de ter saído da dieta, mas talvez eu tenha pego algum vírus, porque eu fiquei nadando lá no mar, lá é inverno, tá muito gelado, eu era o único maluco lá nadando, mas eu gosto da água gelada, né? Eu gosto do modo primal, então eu fiquei entrando no mar, depois eu ficava lá na praia e tudo mais. Então, pode ter sido isso também.
Enfim, eu tô com o nariz tapado agora e com a garganta já melhorou um pouco. Mas o que eu quero ressaltar é que se eu tiver. Se eu fiquei doente, esse mesmo sintoma que eu tô tendo agora, no passado, ele já ia me dar imediatamente uma febre alta, uma dor de cabeça e um dor no corpo que eu não ia conseguir fazer mais nada. Eu ia ficar na cama descansando para recuperar e tomando provavelmente algum remédio, né? Só que dessa vez, já fazia muito tempo que eu não sentia isso. Dessa vez que eu tô sentindo isso, eu falei, ué, cadê a febre, não veio dor de cabeça, não veio dor no corpo, muito pelo contrário, eu continuo super disposto, continuo treinando musculação, treinando corrida, hoje eu faço só treino de tiro, continuo treinando jiu-jitsu. Ontem 1h30 de jiu-jitsu, um dia anterior 2 horas de jiu-jitsu, e eu tô doente. Só que, só que ao mesmo tempo o meu corpo, a imunidade está tão forte, porque não tem inflamação, e talvez isso pegou só por causa dessas festas aí que eu abusei um pouquinho, mas só que, sabe, eu tô doente, mas eu não tô doente. Será que você me entende? Uhum. E essa mudança de final de ano, ela é muito grande, né? Inclusive, é uma dos pontos, assim, que eu vejo mais resistência nos pacientes, a questão da carnívora, e também até pelos comentários do YouTube, sobre a parte social, né? Todo mundo fala, o problema não sou eu dou conta, eu faço carnívora, mas o social é sair com as pessoas, é estar com as pessoas, é o confraternizar, né? Então, essa parte eu vejo que é mais desafiadora para todo mundo, e é para todo mundo de fato, para mim também é. Então, até compartilhando também teu final de ano aí, eu também acabei de voltar de viagem, nós fomos para Disney. Então, assim, fomos para o país do fast food, né? Literalmente. E aí, meu marido, até na viagem, já falou para mim assim: não me vem com essa história de carnívora, porque lá eu vou querer experimentar o hambúrguer deles, vou querer comer o que eles comem para experimentar, né, e tal. E aí, mas assim, foi bem tranquilo. Nós pegamos um dos pré-requisitos para mim ir para lá. Eu falei para ele, ó, não quero ficar em hotel onde vai ter refeições todas, eu quero ficar num lugar onde a gente possa fazer nossas refeições, né? Então a gente ficou como se fosse um loft, e aí a gente foi ao mercado, compramos, inclusive lá, carne muito cara, né? Extremamente cara, uma carne boa, com gordura, uma picanha, uma carne, assim, um ancho, né? É caríssimo. Então, a gente foi pro mercado, compramos carnes, compramos ovos e tudo mais. Então, todos os dias o café da manhã, todo mundo ali era ovinho com bacon, manteiga e tal. E aí a gente ia, passava aquele batidão no parque, né? O dia inteiro. E no parque tinha opções até bem legais. Eu até postei lá no meu canal do YouTube, também aquela perna de peru que é tradicional que tem lá, maravilhosa. Então, tinha algumas opções. Mas claro que teve alguns dias também que eu quis experimentar algo diferente de lá. Então teve um dia que eu quis comer era como se fosse um pão no cone, um cone em formato de pão. E aí dentro tinha macarrão com uma carne desfiada de porco. Aquela carne, gente, era sensacional. Mas tinha o macarrão e tinha o pão. Qual que foi o principal, assim, vamos dizer, efeito colateral que eu percebi desde que eu estava na carnívora, comendo essas coisas, me permitindo um pouquinho mais comendo coisas diferentes? O intestino. Eu percebi muita mudança no meu intestino. Eu não sei se você notou isso em você também, Rafa, mas eu percebi Sim. muita mudança. Eu tive diarreia, eu tive muita dor, cólica, assim, abdominal, dor de cabeça também. Então foram efeitos, assim, que eu senti muito ao sair da carnívora. E são coisas também que meus pacientes comentam agora, principalmente no final de ano, né? A gente trocou ideia sobre isso. E a maioria também comentou, me permiti comer uma sobremesa. O que que aconteceu? Intestino, dor de cabeça, né? Então, como a gente sente esse impacto, inchaço também, eu percebo muito inchaço. Então, mas final de ano, né, é aquela história, são momentos que a gente está com pessoas diferentes. Então, acho que o social, a parte social na carnívora, ela é a parte mais desafiadora, realmente. Totalmente, totalmente. Porque a gente. Nós somos seres sociais, né? Então também não tem como a gente dizer não para sempre, né? Eu acho que qualquer carnívoro, mesmo os mais restritos, em algum momento, por questão familiar, dos filhos ou social, eles vão abrir, né? A gente paga um preço caro, né? Para abrir, dependendo, né, do quanto que for abrir. Mas a gente, né? Eu acho que o importante é a gente, né, passar o ano todo ali, no 90% do ano, né, vamos dizer assim, 90% do ano focado em proteínas e gorduras e deixar 10, 15% no máximo ali daquele ano para essas ocasiões especiais, que seja um Natal, seja um final do ano, seja uma viagem muito especial, seja um aniversário. E isso, né, no total ali, não vai dar nada, né, apesar dos colaterais que a gente vai ter, né, esse vai ser o preço que a gente vai pagar, mas eu acho que no final das contas vai dar tudo certo. Sim, e o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Quando a gente volta para a rotina, ele já entende que aquilo ali é o que faz bem e já retoma rapidinho, né?
É o que eu também falo isso para os pacientes, não tenha medo, né, também de ser tão radical. Às vezes você, né, deu uma extrapolada, igual você falou, momentos comemorativos com a família, voltou, tá tudo certo, volta para tua rotina, tá tudo bem. E olha só que interessante, a gente falando sobre essa questão de efeito colateral que a gente sentiu, né, você, ao sair da carnívora, são coisas que eu sempre senti antigamente e eu nunca entendi o que era. Né? Então, dor de cabeça sempre tinha, intestino ruim sempre tinha. Rafa, meu intestino era mega constipado antes da carnívora. Então, assim, eu já cheguei a ficar 13 dias sem ir ao banheiro. Eu vivia com a barriga estufada, dilatada, constipada, dor intestinal. Então, assim, eu tinha muita coisa. E eu nem imaginava que era por conta disso, por conta de uma alimentação errada, né? Claro, a gente tem noção que às vezes você come coisas exageradas, ultraprocessadas e tudo mais, lógico que vai ter esse sentido. Mas eu comia saudável. Eu tava numa low carb, eu tava numa cetogênica, e meu intestino era péssimo, péssimo. Eu enchia o prato de vegetais, de salada, de fruta, comia fruta, lanchinho e tal, e vivia péssimo. Então, aquela história, tem que comer fibra, né? Precisa comer fibra, precisa. Eu vivia péssima. Eu comia fibra, eu comia semente, chia, linhaça, fazia aquele mix, fazia aquele milkshake de manhã lá, colocava tudo isso, colocava banana, colocava whey, tomava todas as coisas, e não funcionava. Então, assim, com a carnívora, meu intestino super regulou, que também é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, né? Ah, como é que vai ficar o intestino na carnívora? O meu ficou ótimo, e o seu, Rafa? O meu ficou ótimo também, né? E tem muita gente que ainda fala, né, que a dieta carnívora causa constipação, né? Só que, na verdade, é muito o contrário. Ou a pessoa tá fazendo bem errada, ou a pessoa realmente não testou ainda, porque para mim melhorou bastante é, em todos os sentidos, né? E primeiro que eu consegui, eu estudei bastante antes de começar para não ter muito erro ali, não desistir logo no começo. Então, eu acho que eu passei um mês ali só estudando, assistindo vídeos e podcasts e lendo tudo que eu podia. E aí eu falei, ok, acho que agora dá pra testar, né? Eu tinha medo de, sei lá, me machucar ou fazer errado, ou, né, me matar, né, com as gorduras aí, entupir as veias, né? Mas aí eu consegui, né, fazer certo. Só que aí, claro, aos poucos eu fui me adaptando, entendendo a quantidade certa de gordura, né? Porque por mais que eu entendia, ok, o foco é na gordura, mas quanto de gordura, sabe? Eu tinha medo de comer manteiga pura, gordura. Então acho que demorou alguns dias ali pra eu entender. E aí sei lá, acho que o meu corpo estava tão desacostumado, porque eu praticamente evitava a gordura saturada, que quando eu abusava da gordura eu tinha até diarreia, né? Porque era muita gordura, mas aí aos poucos o corpo se acostuma e aí já não tem mais diarreia, né? Hoje eu como muita gordura, né? Meu intestino funciona perfeito. Eu amo também. Nossa, a questão até da manteiga, né? No começo, meu marido falava, nossa, que nojo isso, né? Você come manteiga pura. Eu amo, amo. Inclusive, agora eu lembrei de uma situação também. A gente foi para um resort em agosto, aqui no Brasil, e lá no resort era tudo incluso. E aí no buffet, eu peguei aquelas manteiguinhas, sabe aquelas manteiguinhas que eles servem quadradinha assim, né? Deixa com a fechadinha. E aí no buffet, a hora que eu saí, eu peguei várias manteiguinhas. Daí minha filha falou, mãe, por que você tá fazendo isso? Eu falei assim, a mamãe vai levar para comer na praia. E daí a minha filha ficou assim, né? Aí a hora que eu fui comer, dela, posso experimentar? Eu falei, pode. Dela, nossa, isso é muito bom. E daí comeu comigo também. Então eu peguei aquelas manteiguinhas. Então são coisas assim, atitudes que mudaram. Se fosse antigamente, eu ia catar uma banana ali, levar uma banana junto, né? Um negócio assim. E eu me sinto super bem, super bem. Fantástico. Hoje, como que funciona a sua alimentação hoje? Você, né, o que que você mais come assim no dia a dia, na sua rotina? Para quem às vezes está chegando agora, né, e ainda não sabe o que comer direito, não sabe o que fazer no café da manhã, no almoço, na janta, né, enfim. Mas como que funciona a sua alimentação hoje? Então, eu sou bem adaptada ao jejum intermitente, né? É algo que eu me apaixonei em fazer lá atrás, já, desde a época do meu emagrecimento. É algo que antigamente eu nunca me via fazendo, jamais. Falando, como é que eu faço jejum? Nunca, né? Eu era a pessoa que comia o tempo todo, porque era viciada em carboidrato. Então, para mim, eu tinha que comer de 3 em 3 horas. Quando eu aprendi a fazer o jejum, meu corpo deu um salto, né? Virou totalmente meu metabolismo. E ali eu entendi realmente a respeitar a minha fome fisiológica, a minha fome verdadeira. Então, hoje, Rafa, eu não tomo café da manhã todos os dias. Eu não como todos os dias. O que eu faço todos os dias, sim, é tomar um cafezinho preto com manteiga. Isso eu amo. É uma, vamos dizer assim, é o meu ritual todos os dias que eu gosto, eu sinto prazer em fazer. E aí eu analiso muito a fome verdadeira. Então, se eu tenho fome, eu como. Se eu não tenho fome, eu não como. E aí eu como o quê de manhã, né? Se eu tiver fome. Eu vou comer ovo com bacon e manteiga, ou eu vou comer só ovo ali, um ovinho com manteiga. Sempre tem manteiga, eu gosto muito.
Ou eu vou comer alguma carne. Então, se sobrou alguma carne da janta, eu esquento, como essa carne de manhã. Mas, assim, de manhã é bem raro eu comer, muito raro. Mesmo que eu tenha treino, mesmo que eu vá treinar, eu quase não costumo comer de manhã. Porque eu já me acostumei muito bem assim, meu rendimento fica muito bom. E aí, de meio-dia, sempre carne. Então, o tipo de carne vai variar de acordo com o dia, né? Então, como eu falei, às vezes eu acabo almoçando no mercado perto do consultório, acabo comendo costela, adoro costela. Bife ancho é uma carne que a gente faz muito lá em casa. Picanha, salmão é um corte que eu gosto muito também, amo salmão. Se pudesse comer salmão todo dia, adoro salmão. Mas é uma coisa que aqui no Brasil mesmo, o valor é muito alto, né? Então, a gente acaba comendo de vez em quando. Então, à noite, geralmente, às vezes eu acabo comendo salmão. Uma tilápia, às vezes faço também uma tilápia com manteiga. Então, a minha base é carne. Mas eu não faço lanche da manhã, não faço lanche da tarde e café da manhã é muito raro. Então, hoje eu faço, em média, 2 refeições. Algumas ocasiões, eu acabo fazendo uma refeição só, que é basicamente o almoço. Então, tem dias que eu também nem janto. Tem dias que eu falo, não tô com fome, né? Chego em casa às vezes tarde, do consultório, fico na água e aí vou dormir. Mas, basicamente, hoje é 2 refeições e essas 2 refeições são baseadas em carne. Então, hoje é praticamente realmente uma carnívora bem estrita mesmo. Perfeito. Maravilha. Eu acho que a carnívora, né, quanto mais tempo a gente vai ficando na carnívora, mais a gente vai entendendo o nosso corpo, né? Eu vou contar rapidinho a minha experiência aqui no começo, como, né, né, primeiro que eu venho de uma alimentação de 7 a 8 refeições por dia. Olha que loucura, eu sempre fui de comer muito, né? Fui uma criança obesa ali na adolescência, então eu tive esse problema com compulsão alimentar a vida toda. E aí, quando eu cheguei na carnívora, eu vim de 7, 8 vezes comendo por dia, contando com café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, mais uma barrinha de proteína, mais um shake, mais uma fruta. Dava 7, 8 vezes por dia que eu tava mastigando. Gente, é um absurdo de falar. Eu falo isso hoje, até me arrepia, que eu era assim há 10 meses atrás. E aí no começo, então, da carnívora, né, para regular, eu comecei a comer café da manhã, almoço, janta, com foco em carne, com foco em ovos, né, bacon, gordura. Mas não teve como eu sair de 8 refeições por dia para duas, né? Ia ser muito, quase difícil, né? Quase impossível, né, no caso. E aí eu fiquei ali por, né, 3 vezes ao dia, focando com bastante carne e gordura. E aí eu passei, depois de alguns meses, para 2 vezes por dia, fazendo esse jejum intermitente, né? Só almoçando e jantando. E aí agora, depois de 10 meses, eu resolvi testar. Não sei, eu comecei a sentir que, poxa, eu já, sei lá, eu acho que dá para fazer uma por dia. Vou testar uma por dia. Eu estava curioso, pelo simples fato de que quando eu almoçava, eu não conseguia comer pouco, né? Como na maioria das vezes eu trabalho de casa, então eu almoçava muita proteína, muita gordura, e aí eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu ficava muito mais lento. Sabe, eu ficava já, tipo, porque eu comia muita carne, muita gordura, então eu entrava em processo de digestão. Parece que o sangue saía da minha cabeça, saía do meu corpo e ia ali pra digerir toda aquela carne que eu comi. E aí eu me sentia que eu ficava um pouco mais, né, mais lesado, mais, né, com um pouco de sono. E aí eu falei, tá me prejudicando o meu desempenho na tarde, né? Tanto para o trabalho quanto depois para um treino que eu ia fazer. Eu falei, eu vou testar. Eu acho que eu já comi bastante carne, bastante proteína, então acho que eu já nutri meu corpo, né? Porque, né? E aí eu comecei a fazer e eu já tô algumas semanas comendo só de noite, só na janta lá para umas 9 horas da noite. E eu tô me sentindo incrível. Né? Não sei se isso está acontecendo com todo mundo também. Acredito que acontece com você também, mas nossa, eu acho que eu não me vejo mais voltando para 2 vezes ao dia. Porque eu me sinto incrível. A energia fica lá em cima, o foco, a atenção, sabe? Eu não tenho sono, não tenho fadiga mental, fadiga física. Às vezes eu faço treino de corrida, faço musculação, faço jiu-jitsu e ainda tô em jejum. Claro, eu tomo o dia inteiro água com sal integral de máxima qualidade, eu uso eletrólitos nos treinos e só. Um cafezinho eu ainda não abro mão, hoje eu chamo de chafé, né? E às vezes é só o café puro, às vezes eu coloco também ou uma manteiga ghee ou um MCT oil, né, o óleo MCT, e é isso. Mas aí eu só vou comer de noite muita carne e muita gordura. E E não é tá incrível. incrível? Não é incrível que você passa pelo almoço, você não sente vontade de comer? Né? Você não sente fome.
Porque as pessoas O falam corpo pra mim, como é acostuma, que você né? consegue fazer uma refeição, 2 refeições? Eu falo: "Gente, eu não sinto fome, eu não tenho fome". Eu passo tranquilamente. Antigamente, igual você falou, eu vivi histórico de compulsão, eu também vivi histórico de compulsão. Antigamente, eu ficava contando, cuidando do relógio. Eu tenho que almoçar, eu tenho que comer, o que que eu vou comer? Meu Deus, o que que eu vou beliscar? O que que eu vou comer? O que que eu vou lanchar? O que que eu vou não sei o quê? Hoje em dia, eu passo tranquilamente, eu posso passar na frente de um restaurante com cheiro de comida, eu não tenho fome. Então a carnívora regula muito isso também, né? Ela regula muito a saciedade natural. E aquilo que a gente comentou antes aqui, se a gente voltar nos nossos antepassados, tinha comida à disposição o tempo todo? Tinha 7, 8 refeições, né? Não tinha. Então, como que o nosso corpo, ao longo da evolução, viveu sobre isso, né? E antes, quando eu falei do teste genético também, eu não mencionei o jejum, mas o jejum também aparece no teste genético, a restrição calórica. E o meu também deu melhor resposta. Inclusive, ele sai lá, boa resposta, resposta normal. O meu, para jejum, deu melhor resposta. Então, meu corpo, ele é super adaptado geneticamente a fazer o jejum intermitente. Então, assim, eu não tenho essa fome. E aí, até eu tava trocando ideia esses tempos com uma outra nutri, que também é carnívora, e ela também é maratonista, inclusive. E ela falou assim: você não pode ficar tanto tempo sem comer. Você tem que se esforçar para comer. Porque você vai começar a queimar a musculatura, você vai perder rendimento e nananã. Eu falei, mas eu não tenho fome. E daí ela falou: tenta comer pelo menos um ovo com manteiga, tenta não sei o quê. Então, assim, às vezes, quando eu tô perto de prova de corrida, eu tento naquela semana incluir o café da manhã. Aí eu coloco ali ovo com bacon, manteiga, mas assim, eu tô comendo sem fome. Eu não tenho fome. Eu tô comendo por conta de realmente ter uma prova-alvo ali, mas eu não tenho fome. Então, a carnívora, ela curou muito essa questão essa questão da compulsão. Me deu liberdade alimentar, realmente. E olha só, Rafa, a questão de como era antes, né? Eu tinha muita vontade de doce. Eu era uma formiga. Doce, pra mim, era, meu Deus, muito, muito forte. Quantas vezes, na época da minha compulsão, eu entrei dentro de um mercado, ia lá, comprava uma barra de chocolate, entrava no carro, devorava a barra de chocolate inteira, pegava um papel, um panfleto, alguma coisa, escondia aquele papel de chocolate no lixo, meu marido não vê. Eu fiz isso inúmeras vezes de compulsão, inúmeras vezes. Hoje, eu olho para o chocolate, não faz diferença nenhuma na minha vida. Nenhuma. Tanto que lá em casa eu falei para os meus pais, né? Eu falei: olha, eu não quero que ninguém me dê nada de chocolate de Natal, porque eu não vou comer. Não me dê chocolate. Me dê uma roupa de treino, me dê um Pix, né? Me dê qualquer coisa. Mas não me dê chocolate, porque eu não vou comer. Não faz mais parte da minha essência isso. E para mim é libertador um dia poder falar isso. Porque assim, eu fui a pessoa que eu vivia comendo doce. Sobremesa, doce, chocolate. Se eu estivesse na rua, eu parava numa cafeteria para tomar um café cheio de açúcar e comer um pedaço de bolo. Eu era do doce. Eu era muito do doce. Hoje eu não sinto vontade nenhuma. Zero. Zero. Sim, me conecto com você nessa, porque pra mim também a minha compulsão era muito maior por doces. Eu fazia muito parecido também com você. Eu escondia tudo, jogava fora rapidinho, colocava nos bolsos. Quando criança também, eu escondia, colocava no papel higiênico, todos os papel de chocolate eu comia escondido, comia o meu, comia o do meu irmão. Essa compulsão veio comigo a vida toda, né? E hoje, com certeza, né, essa compulsão desapareceu. Eu também vejo nos mercados, vejo por aí, vejo às vezes minha esposa comendo. Eu não tenho vontade. A não ser que eu abra as exceções, né? Como na festa de fim de ano, se eu abrir a exceção e eu comi um açúcar ali, e aí eu comi de novo depois, aí vem o monstro, tá ali ainda, ele tá adormecido, enfraquecido. Mas se eu começo a abrir exceção e começo a colocar doce no meu metabolismo, no meu organismo, aquelas bactérias reagem, sabe? Então, assim, desde que eu me mantenha longe deles, né? Eu tento não trazer o inimigo para dentro de casa e aí tá tudo certo. Eu não tenho zero vontade, eu posso ver numa festinha, posso ver na casa de um amigo, posso, né? Zero vontade, mas acho que muita gente vai se conectar com isso, né? Que se você abrir uma exceção, às vezes aquela compulsão pode aparecer de novo. Já vivi isso muitas vezes também, quando estava no início da carnívora, principalmente, né? Falava, vou focar, vou focar, vou focar. E aí chegava na minha sogra, mas eu fiz tua sobremesa favorita, você não vai comer nem um pedacinho? Só um pedacinho. Aí comia aquele pedacinho e falava, nossa senhora, é bom mesmo. Eu não vou conseguir comer só um, quero mais um. Comia mais um. E aí, quem diz, chegava em casa, um dia eu me deparei com essa situação. Cheguei em casa da minha sogra, comecei a caçar nos meus armários, em casa, coisa para comer. Aí eu peguei, peraí, eu mesma me dei conta, fechei o armário, eu falei, para, não tenho que caçar nada. Então, assim, me desenvolveu um gatilho que eu tinha que comer, eu tinha que comer. Então, eu percebo que quanto mais eu como, mais eu quero. E isso é em todas as pessoas. Só que muitas pessoas estão tanto nesse ciclo que elas não percebem.
né? Porque antigamente eu era assim. Hoje eu consigo olhar para aquela Chayenne de uns anos atrás e falar, nossa, é por isso que eu tinha compulsão, porque eu não parava de comer. Cada vez que eu comia, meu corpo, ai, quero mais, quero mais, quero mais, né? Então hoje, para mim, a carnívora foi libertadora, libertadora mesmo. E eu tenho certeza que é esse estilo de vida que eu quero seguir daqui para frente. Mesmo ainda mais depois que fiz meus exames de sangue, que vi que os exames estão excepcionais, maravilhosos. Todos, essa questão do fã lá que eu comentei, que é um fator que a gente analisa na doença autoimune, praticamente zerado. Eu não vejo a hora de estar zerado, né? Então, assim, para mim, isso não tem preço. A ver realmente a saúde acontecendo no meu corpo. Perfeito. Não, exatamente, concordo com tudo que você falou. Eu também acredito nisso e confio muito nisso, porque eu nunca me senti tão bem assim, né? E acho que, né, eu sou uma pessoa que passei mais de 20 anos fazendo todo tipo de dieta, então, né, eu nunca vi nada do gênero, né? Nunca, nada, nenhuma dieta me deixou como eu tô hoje. Então, para mim, né, não tem como voltar atrás, jamais. É, é, eu vou aproveitar para falar, né? Recentemente eu comecei a postar algumas receitas no meu Instagram. Não sei se você viu, mas muita gente, E talvez que esteja acompanhando esse podcast agora, estejam vendo, né? São receitas carnívoras, carnívoras flexíveis. E assim, só para deixar claro que a minha alimentação no dia a dia é 100% carne com gordura, né? Eu raramente eu abro uma exceção para um, sei lá, um creme brulee carnívoro, por exemplo, que vai mel, que vai uma essência de baunilha ou algo parecido. Eu criei realmente essa página porque eu trabalhei como chefe de cozinha por muitos anos, com criação de receita também por muitos anos, então eu tenho essa paixão de cozinhar dentro de mim. E duas, porque eu comecei a ver que muita gente tinha dificuldade tanto no preparo de carnes, né, para compra de carnes, para armazenamento, tudo mais, e quanto também para realmente largar a mão, né, de processados, de açúcares, de óleos vegetais e ajudar, né, muitos pais também que queriam ajudar os filhos a comer mais saudável, né? Porque muita gente, às vezes, não são que nem a gente, né? Que consegue já sair da carbolândia e entrar 100% na carnívora. Então, eu criei essa página que é para ajudar as pessoas a comerem menos, né, processados e açúcares e comerem algo mais carnívoro, mais saudável, né? Então, por exemplo, hoje eu postei um mousse carnívoro de chocolate. Tudo bem, vai um cacau 100% e um pouquinho de mel. Não é 100% carnívoro, mas, poxa, tá cheio de ovo ali, tá cheio de comida saudável, sabe? Então, isso é para ocasionalmente, sabe? Bem raramente mesmo, né? O foco principal ali é carne e gordura. É isso. sim, eu tenho acompanhado, tenho visto, inclusive as receitas, a aparência delas convidam muito para comer, para experimentar, né? Então são muito lindas e dá vontade de comer, né? Ver você fazendo ali. Então é isso, as pessoas hoje elas têm muito essa questão de, eu vou comer só carne, mas vai ficar sem graça, né? Eu não vou gostar. Mas, gente, ai, carne, churrasquinho, né? Eu fico pensando como é que um dia eu quis ser vegana. Eu não consigo entender isso. Não, Deus, não quero mais nunca pensar nisso. Exato. Eu também, né, não quero, né, não tem como mais, né? Carne é maravilhoso, eu também amo carne, como muita carne, muita gordura, muito caldo de ossos, são meus favoritos. E é isso, né? Acho que tudo certo. Chayenne, conta pra gente um pouquinho como que funciona o seu trabalho. O meu trabalho hoje, eu atendo os pacientes de forma online ou presencial, né? E o meu foco realmente hoje é levar saúde. Então, a gente fala, né, a questão das especializações, né, emagrecimento, a questão da autoimune, a Ayurveda. A Ayurveda também foi uma área na época. Sabe o que que é a Ayurveda, Rafa? Sim, sim, a Eu vou explicar. medicina asiática indiana, né? Eu vou explicar para quem não conhece, mas a Ayurveda é um tipo de medicina tradicional muito antiga, realmente foi desenvolvida lá na parte da Índia, onde antigamente eles falavam que não existia doenças no mundo, existia aquilo que a gente colocava na nossa boca. Então, muitos anos foi tratado inúmeras pessoas com a medicina ayurvédica, a nutrição ayurvédica, onde a base realmente era chás, era a parte de comida mesmo, né? Não existia medicamento. E aí, essa parte também, essa especialização eu fui buscar na época que eu descobri minha autoimune. Falei, opa, peraí, talvez isso seja a solução. Então, até isso, eu já fiz especialização para entender mais sobre o corpo humano, da onde a gente veio. Ali foi muito importante para mim, porque nessa época eu aprendi muito sobre a medicina germânica também, né? Então, a medicina germânica mostra para nossa questão que não existe doenças no mundo. Existe aquilo que a gente alimenta a nossa alma também, né? Aquilo que a gente coloca na nossa boca através da comida, mas o que que a gente está alimentando a nossa alma? De coisas boas, coisas ruins? Qual que é a energia que a gente está colocando para nossa vida? Então, tudo isso foi muito importante.
Então, hoje eu trabalho muito com o meu paciente nessa questão da saúde integrativa. Então, o meu trabalho hoje, eu falo que não é só sobre comida, não é só sobre alimentação. É como esse paciente está dormindo, como está o intestino dele, como que tá a rotina diária? Hoje eu tenho pacientes que têm 2, 3 empregos, rotina noturna de trabalho, às vezes é para casa lá, passa 12 horas, trabalha 36. Então, hoje é muito a individualidade do paciente, aquilo que ele consegue dar conta. Então, eu não trabalho hoje com aquela questão, você tem que fazer perfeito, comer de tal hora, pesar a comida na balança. Não, vamos respeitar a saciedade. A gente veio de uma evolução assim, aí tem a questão do teste genético, né, que eu mostro muito pro paciente. Teu corpo funciona assim, não sou eu que estou falando, é o teu corpo, a tua genética. Você veio dessa evolução, você funciona assim. Vamos tentar? Eu falo, me dá a oportunidade de tentar 30 dias, daí você me conta como você ficou? E não tem ninguém que conta que ficou ruim, né? Todo mundo ficou melhor. Então, é sobre realmente respeitar essa individualidade da pessoa, do corpo, como ela está se sentindo, como que ela vai dar conta na rotina, né? Hoje eu vejo, assim, que muitas mulheres, principalmente, têm muito desafio em casa por conta das crianças, do marido. Mas meu marido tem que fazer janta, porque ele só come tal coisa, blá, blá, blá. Como é que eu vou ser uma carnívora, por exemplo, né? Então, como é que eu vou experimentar o feijão do almoço para saber se tá bom de sal? Isso, inclusive, é uma coisa que eu nem faço mais. Eu faço feijão lá em casa, mas eu não experimento. Falo, gente, tá bom? Ficou bom? Porque não é uma coisa que eu experimento mais. Então, hoje eu trabalho muito com isso, com a individualidade do meu paciente. O ouvir meu paciente, trabalho muito com a roda da vida também, onde nessa roda da vida a gente coloca saúde, bem-estar, parte financeira, né? Uma coisa assim que eu gosto muito dessa parte integrativa é isso. A gente trabalha o paciente como um todo. Então, eu não quero saber só da refeição dele. Eu quero saber se o cabelo dele tá bom, se a unha tá quebradiça, eu quero saber tudo. Então, o ser humano, ele é uma máquina muito completa, né? E uma coisa, até você falou que a tua esposa é médica, né? Uma coisa que eu não sei como que é aí, né? Em Londres, não sei onde que ela fez medicina, mas aqui no Brasil, por exemplo, a minha opinião pessoal, eu acho um absurdo os médicos não terem a matéria de nutrição na faculdade. Eles não têm uma disciplina de nutrição. Tinha que ter, para pelo menos ter uma noção, né? Porque além de eles não terem a disciplina, eles também não falam para o paciente, você precisa procurar um nutricionista, né? Então, o médico não fala sobre isso. Hoje é muito essa questão que eu falei, indústria farmacêutica, interesse da indústria a farmacêutica, alimentícia e tal. Então, assim, falta isso, né? As pessoas não falam sobre nutrição, não falam sobre cuidar do corpo, que tudo que a gente tem, seja de bom, de ruim, de doenças e tudo mais, imunidade, entra pela nossa boca, né? Então, assim, é uma sequência de hábitos que são necessários trabalhar. E hoje o meu trabalho, ele é focado nisso, na mudança de hábitos, que foi como eu mudei a minha vida. Eu fui obesa, eu mudei a minha vida, direto eu posto isso no meu Instagram, falo, já fui essa pessoa, já vivi assim, tanto que muita gente fala assim, meu Deus, você era assim, o que você fez? Esses dias uma paciente falou pra mim assim, fala a verdade, você fez bariátrica, né? Eu falei, não. Eu não fiz bariátrica, eu mudei a minha vida, eu mudei meus hábitos. Eu era aquela pessoa que comia uma barra de chocolate todo dia, que tomava cerveja todo dia, que fazia coisa errada, comia pastel frito todo dia. Era muito mais fácil comer um pão do que fazer uma comida. Eu mudei os meus hábitos. Então, as pessoas hoje é muito mais fácil, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo agora de caneta emagrecedora, né? Então, é muito mais fácil para as pessoas buscar atalhos do que realmente mudar hábitos. Mas o meu propósito com a nutrição é mostrar para as pessoas que é possível mudar hábitos, que nunca é tarde. Meu pai é um exemplo, meu pai tem 63 anos, foi sedentário a vida inteira. Em 2022, eu fiz um convite para ele para correr uma corrida comigo que ia ter aqui na minha cidade de 4 quilômetros. Meu pai nunca correu, foi sedentário a vida inteira, sedentaríssimo, nunca fez nada, sempre trabalhou sentado e comia errado. Meu pai não foi obeso, mas ele estava acima do peso, estava sobrepeso. E aí, em 2022, eu falei para ele, pai, ele é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E essa corrida ia ser a primeira corrida de Nossa Senhora Aparecida aqui na nossa cidade. E eu falei assim, pai, vamos correr comigo 4 quilômetros lá pra gente agradecer as bênçãos desse ano, que tem acontecido na nossa vida e tal e tal. Daí eu falei, 4 quilômetros é pouco, se a gente não aguentar correr, a gente caminha. Daí ele falou assim, tá, me inscreve lá. Nossa, minha mãe surtou, né? Minha mãe falou, você tá louca? Você vai matar teu pai, você vai infartar teu pai nunca fez nada e não sei o quê. E aí faltavam uns 20 dias pra essa prova de corrida. Aí eu falei, pai, vamos começar a caminhar todo dia, final de tarde, a gente vai dando uns trotinhos e tal, beleza, né? Resumindo, foi de certo, a gente foi pra essa prova de corrida. Eu também não corria, foi minha primeira prova também. E aí, o meu pai, no dia eu cheguei pra ele e falei assim, pai, vamos de boa, porque eu fiquei preocupada. Minha mãe ficou, nossa, me colocando pilha, que eu ia infartar ele, minha irmã também, minha irmã é médica, né? Você vai infartar o pai, não sei o quê.
E daí chegamos na prova de corrida, eu falei, pai, vamos de boa, vamos devagar, vamos lado a lado, vamos juntos, né? Se você não aguentar, vamos caminhar, tá tudo certo. E na hora da prova, uma chuva, Rafa, começou a chover, chuva, chuva, chuva. Eu falei, meu Deus, ainda para ajudar, primeiro dia da nossa prova, chuva, né? E aí foi a largada, o meu pai disparou na minha frente. Ele foi e eu fiquei para trás. E aí fiquei e a prova inteira preocupada com ele. No final da prova, deu tudo certo, ele correu, eu tive que caminhar, ele não caminhou. Eu tive que caminhar durante o percurso, ele não caminhou, correu a prova. E aí, no final da prova, a gente não sabia como que funcionava essas coisas de prova de corrida, né? E aí, no final da prova, eles começaram, vamos fazer a premiação e tarará. E meu pai falou, vamos ficar aí pra ver, né? Você não acredita que ele foi chamado como segundo lugar na categoria dele, ele ganhou um troféu de segundo lugar? Na primeira prova Uau. de corrida dele. Aham. E ali, Rafa, ele fala pra mim assim que aquele troféu, como ele é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, o troféu é uma Nossa Senhora Aparecida. Ele fala pra mim assim: ali foi Nossa Senhora Aparecida falando pra mim, é isso que você vai fazer daqui pra frente. E desde então, meu pai não parou de correr. Já são mais de 60 pódios. Ele vai pra pódio praticamente toda a prova que ele faz na categoria dele. Agora, recentemente, semana passada, ele fez uma prova e foi para primeiro lugar. Então, assim, é pódio atrás de pódio. Meu pai é outra pessoa. Outra pessoa. Então, assim, é a prova de que nunca é tarde para começar, né? Mudar hábitos, seja o que for, seja para atividade física, como foi o exemplo do meu pai, seja para alimentação, seja para entrar numa carnívora, né? Para curar uma doença. Então, nunca é tarde. A gente sempre pode recomeçar, sempre pode mudar a rota, né? Como eu comentei aqui, eu nunca tinha pensado na carnívora, já tinha ouvido falar, achava uma coisa totalmente maluca. E aí, quando eu falei, vou tentar isso que eu não tentei, só vi benefícios, né? Inclusive, ganhei aí de presente uma remissão de uma doença autoimune. Uau. Excelente. Não, muito bom mesmo. Adorei esse bate-papo, foi incrível. Ah, eu falo sempre que depois de mais de 50 podcasts sobre esse assunto, eu acho que eu já vi tudo, mas eu sempre me surpreendo com uma nova história, com uma nova conversa, com uma nova experiência, né? Como a sua, por exemplo, foi incrível. Muito obrigado pelo seu tempo e por, né, compartilhar toda essa informação maravilhosa aqui com a gente. Eu que agradeço muito esse convite especial para falar desse assunto. Como eu falei, a carnívora para mim mudou a minha vida e eu desejo do fundo do meu coração que transforme mais e mais pessoas, seja em qual for o propósito dessa pessoa, igual a gente comentou antes, né? Seja para a saúde, seja para longevidade, para a cura de uma doença, para melhorar sintomas, para emagrecimento, né? Então, a carnívora é maravilhosa e a gente deve sempre lembrar de onde veio a nossa evolução, né? E que isso possa ser a chave para mudar muitas pessoas, levar muita saúde para muitas casas, né? E igual você falou, desde as pequenas gerações, né? Das crianças, para que essas crianças sejam transformadas e cada vez a gente tenha um mundo mais saudável, né? Seja com eles, com nós adultos, com os idosos. Então nunca é tarde para começar uma nova estratégia aí. Perfeito. Não, maravilha. Muito bom mesmo, né? Parabéns, Chayane, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você vem fazendo, porque você como nutricionista, como profissional da saúde, né, as suas palavras têm um peso muito grande em cima da gente, né, em cima da maioria das pessoas que estão assistindo. Então, tenho certeza que com todo esse seu conhecimento e agora com essa sua experiência também da carnívora, você vai ajudar ainda muitas mais pessoas. E caso alguém tenha interesse, como que o pessoal faz para te encontrar? Tem os meus contatos lá no Instagram, né? Entrando no meu Instagram, Nutri Chayane Martinaz Dates. Então lá tem o link na bio com o WhatsApp diretamente para falar comigo. E também tem o canal no YouTube aqui, que tem o meu nome, Chayane Martinaz, onde eu passei também a falar muito sobre a carnívora desde que eu comecei ali. Eu conto bastante também no meu canal ali sobre como foi no começo, quais foram os efeitos colaterais. Mostrei também um vlog de viagem, que eu fui para esse resort ao Inclusive ali em agosto. Falei, gente, eu vou para esse resort e eu vou me desafiar, eu vou fazer carnívora lá. Aí um monte de gente, quero acompanhar. Eu fiz lá, mostrei tudo que eu comi. Foi super tranquilo, Rafa. Nossa, eu achei que ia ser muito desafiador, foi muito tranquilo. Porque como era ao inclusive, tinha tudo, né? Então a opção era minha de me servir. Então eu ia lá, me servia carne, comia camarão, comi... Nossa, foi maravilhoso, foi muito tranquilo. Mais tranquilo do que eu imaginava. Então, assim, eu compartilho bastante sobre isso também ali, troco experiência. Como eu falei ali, eu gosto de ler muitos comentários das pessoas, né? E a gente vê, imagino que aqui também no teu canal tenha muito isso, as pessoas falando de transformações que, né, mudaram suas vidas com a carnívora. Então, cada comentário que eu leio positivo sobre isso me inspira ainda mais. Falo, nossa, olha que legal, né? Pessoas transformando realmente saúde e ganhando muita longevidade.
Perfeito. Demais, incrível. Pessoal, eu vou deixar todos os contatos da Chayenne aqui na descrição desse vídeo. E, Chayenne, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada pelo tempo de vocês, né? E espero que essas informações possam ajudar e levar aí muito mais saúde para muitas pessoas. Com certeza vai. Obrigado, família Primal. Muito obrigado de novo, Chayenne. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Tá.